Muito bom, muito bom. Bom, vamos trazer aqui o William Castro Alves agora para a nossa conversa, estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui na nossa programação. Will, seja bem-vindo, parabéns pelo novo bebê chegando em casa. O Will ficou ali, né, de licença, paternidade, uns dias fora, longe aqui, merecido. Obrigada mais uma vez por estar de volta. Não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Tá multado. Tem chorinho de nenê no fundo, ele deve ter multado, provavelmente. Vamos ver. Melhorou agora? Consegue ouvir? Agora sim. Eu só preciso que o pessoal do Switcher aumente só um pouquinho, mas tá, eu tô te ouvindo. Aqui eu sou um pouco surda mesmo, mas vamos lá. Não tem problema. Voltamos aqui, prazer estar aqui de volta, conversando com vocês. Momentos difíceis no mercado, mas a alegria aqui em casa, pelo menos para contrapor esse momento difícil de mercado. Imagino. Will, até já começando a falar sobre isso, né? Não tem jeito da gente não fugir desse assunto. Primeiro, eu queria trazer, antes de falar das bolsas, aí eu queria falar um pouquinho sobre essa notícia das gigantes de tecnologia, Tesla, Amazon, Microsoft, aí terminando seu pior trimestre em anos, né, na bolsa. Reflexos, né? A gente sabe exatamente até muito da inflação, curva de juros, enfim, mas eu queria entender aí suas expectativas, suas explicações, né? Os motivos específicos mesmo para essa queda, para as Big Techs, assim, quando a gente fala em empresas menores, a gente até consegue entender, mas as Big Techs, quando são muito impactadas, eu acho que traz aí realmente talvez um pouco mais de preocupação. Claro. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que vale a pena botar em contexto. Esse foi o pior primeiro semestre do S&P 500 desde que o Gani nasceu, lá em 1970. Né? O Gani já tem seus 52 anos. Está bem conservado o Gani. Obrigado, mas ele já é mais velho. Obrigado. Ele tinge o cabelo. Exatamente. Mas esse foi o pior, brincadeiras à parte, desde que o Pelé fez o gol lá, o Pelé, enfim, o Jairzinho. Desde que o Brasil foi tricampeão em 1970, o S&P não teve um primeiro semestre tão ruim. O que eu acho que isso nos diz é o seguinte: o Brasil vai ganhar a Copa em 2022. Pelo menos para a gente ficar otimista, né? A estatística está aí, né? Só não acredita quem não quer. Mas enfim, a gente tem que tentar manter um pouco de bom humor, porque de fato foi realmente um primeiro semestre muito ruim para todos os índices acionários. Na verdade, se você pegar uma fotografia, a única coisa que performou bem foi o setor de energia atrelado a petróleo. Você teve algumas empresas ali de healthcare aqui nos Estados Unidos que até geraram algum retorno positivo, especialmente aquelas que já têm drogas e terapias consolidadas no mercado, que essencialmente pessoas que precisam eventualmente de uma medicação não vão parar de tomar, e aí algumas ações performaram bem. Uma ou outra ali de consumer staples, que a gente fala, né, que é aquele consumo menos suscetível a juros, a confiança do consumidor, ou enfim, alimentos, coisas básicas. Então, algumas ações desses setores performaram bem, mas em geral só realmente energia. Então, foi o pior primeiro semestre do S&P 500 desde 1970, e se você considerar, botar inflação ainda, retorno real, né, do S&P, tem uma pesquisa do Bank of America Merrill Lynch que eu achei interessante e emblemática, né, de como isso foi ruim. Desde 1872, a Bolsa Americana não teve um retorno real no primeiro semestre tão negativo quanto foi agora. E aí, isso é óbvio que também, por mais que as Big Techs sejam empresas que tenham os moats, né, ou seja, tem diferenciais maiores em relação às pequenas empresas, tem condições maiores de enfrentar momentos adversos, isso acaba também afetando elas, né? Você vê que o Google, o Facebook dependem muito, né, do crescimento de anúncios e publicidade mesmo na internet. Então, se você tem uma economia que desacelera, isso é ruim para eles. A Microsoft tem uma atuação em B2B, né, ou seja, business to business, extremamente robusta, forte, então isso também é ruim. A Amazon, querendo uma empresa de consumo, né, então se o consumo desacelera, é ruim também para ela. Então, assim, a realidade é que a gente teve um primeiro semestre que foi ruim para todo mundo, essa que é a verdade, né. Pouquíssimos setores, pouquíssimas empresas, e eu diria que muito difícil que portfólios tenham performado bem, a menos que você tenha realmente tido um portfólio muito concentrado e tenha acertado ali
em concentrar em commodities e energia, provavelmente a tua carteira não foi bem. E aí eu acho que o importante é manter a calma, dizer o seguinte, isso aconteceu no mundo inteiro e não foi somente no teu portfólio. Dani, fica à vontade. Grande Will, um prazer falar contigo. Você sabe que eu sou de 79, eu tô na década de 70. Né? A gente vai acreditar. 52, 42, né? Você tá com quantos anos, Will? Você é conservador. O Will é mais novo 25. que eu, nem fala, hein, Will? 25? 25. Tá vendo? Eu tenho 26. Eu falei que ele era mais novo do que eu, 1 ano Muito só. bem. Exatamente. 25 anos, tá certo. Ô Will, você sabe que tem me chamado a atenção aí nos dados dos Estados Unidos? Em maio a gente conversava, falou, pô, mas tem dado, tá meio confuso, né? Tem dado que vem bem, tem dado que vem ruim e tal, em maio. Agora, olhando os dados de junho, parece que quase todos eles estão surpreendendo negativamente, abaixo do esperado e tal. Dá para tirar aí agora, pelo menos, baseado nos dados de junho, pelo menos um cenário de forte desaceleração? Você acha? Eu acho que agora tá mais bem desenhado mesmo. É isso aí que a gente estava falando, né? Vem se desenhando esse cenário. Pega todos os índices de atividade manufatureira, indústria, regionais que já saíram, Fed de Kansas, Fed de Filadélfia, Dallas, todos eles, assim, mergulhando, né, assim, para baixo, né, muito ruins. Então, ou seja, quer dizer que a gente vai ver os PMIs, os ISMs, todos eles vindo para baixo nessa parte de indústria. Na parte de serviços, eu diria que demora um pouquinho mais, mas também, na medida que a confiança do consumidor mergulhou, também, nos indicadores mais baixos, especialmente quando pega o indicador de confiança, né, ele abre entre o que você está achando das condições atuais e o que você acha das condições olhando para frente. Né? As condições atuais, ok, quando você olha condições para frente, o consumidor coloca como realmente muito ruins. Tá? Então, isso tudo indica, de fato, uma desaceleração muito forte. Não é à toa que o próprio FONC, né, na sua última projeção econômica, jogou bem para baixo, né, de 2,7 para 1,8, mas é mais ou menos por aí, 2,7 ou 2,8 para 1,7, 1,8, né, de crescimento a menos. Ou seja, os Estados Unidos devem crescer esse ano menos de 2%, com um grande risco de eventualmente surpreender isso para baixo. Né? Então, de fato, todos os indicadores eles vêm surpreendendo negativamente, tá? Ainda tem muito indicador que tem que mostrar, né? Assim, primeiro, o que acontece é o que a gente chama dos leading indicators, né? Aqueles indicadores que antecedem, que mostram, né? Você pega lá, por exemplo, quantidade de pessoas circulando em restaurantes diminuiu bastante, né? Então, quer dizer, daqui a pouco você vai ver isso na indústria, você vai ver isso em termos de venda de varejo, e, consequentemente, num momento mais à frente, já mudou a percepção em relação à empregabilidade, quantos empresários pensam em contratar, ou quanto eles veem as condições futuras, e daqui a pouco a ideia normal seria a gente ver não só salários, mas eventualmente um aumento leve no desemprego. Né? Então a gente caminha, de fato, assim, os Estados Unidos já estão em desaceleração. E agora, acho que a pergunta do segundo semestre, o que todo mundo está fazendo, é até que ponto a gente caminha para uma recessão, né? E se houver uma recessão, em que nível se dará essa recessão? Tá? Então, acho que essa é a grande dúvida. Eu acho que aí, para isso, ainda precisam de mais dados nos próximos meses, agora, julho, agosto, para daí sim você conseguir ter mais. Mas já tem vários modelos preditores dizendo que 30%, 40% de probabilidade de recessão aqui nos Estados Unidos. Ô Will, como que o mercado de rates foi muito afetado ou atingido nesse momento também? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Boa, para quem não conhece, né, o Real Estate Investment Trust é uma forma de você investir como se fosse, eu falo que é o tio do fundo imobiliário, né, porque ele nasceu quase lá junto com o Gani, na década de 60, e... Te deixou 10 anos agora. Tá envelhecendo. O pessoal já tá até acreditando nisso. O que você toma de manhã? Formol? Exato. Então, nasceu lá na década de 60, os REITs, né, e eles... é uma forma de você investir no mercado imobiliário, vinham performando
se olhar 25 anos, o histórico performa até melhor do que bolsa aqui nos Estados Unidos. Mas, obviamente, que o mercado imobiliário sofreu um grande hit, né? Ou seja, assim, sofreu... você ainda não está vendo nos indicadores de construção e tudo mais, mas já começa a ver nos pedidos, por exemplo, de mortgage, né? A partir do momento que a taxa de mortgage ela faz um spike, né? Ela sobe muito forte, as pessoas param de buscar financiamento, né? Ou seja, ficou mais caro comprar uma casa aqui nos Estados Unidos. Não só pelo preço de imóvel que subiu, e aí, claro, isso muda muito de região para região. Aqui na região, na Flórida, em algumas regiões foram um dos lugares que mais subiram nos Estados Unidos, Miami subiu bastante. Mas mesmo em lugares que não subiram, o fato de você ter uma taxa de juros muito mais alta encarece muito a prestação e, consequentemente, deixa de caber no bolso da pessoa, né? E aí contrai muito forte a demanda. Tá? Então, e aí eu estou falando, obviamente, que especialmente em casas, apartamentos, né? Quando você olha a REITs, você tem uma gama muito grande, você tem shopping, você tem galpão logístico, você tem espaço para data center, você tem várias coisas, né? Mas olhando especificamente em imóveis, o mercado imobiliário, ele assim, também se imagina ou se direciona que pelos próximos meses você vai ter um momento bem difícil aí, com uma redução muito forte da venda do número de casas, de construções, de pedidos de novas licenças e por aí vai. E aí, obviamente, que o mercado de REITs, ele reflete isso, né? Tanto é que, se você for olhar, eu estou escrevendo um texto que vai ao ar na segunda-feira no site da Avenue, convido todos a lerem, mas também no domingo eu posto no meu podcast Go Global, tá no Spotify, Apple Podcast e tal, uma retrospectiva assim desse primeiro semestre, e aí quando você olha os maiores yields atuais do S&P 500, você vai ver que tem dois REITs lá, né? Tem alguns REITs que fazem parte do S&P 500, e entre os maiores yields do S&P 500, hoje, atualmente, você encontra lá um de shopping e outro de escritórios, tá? Que é exatamente por isso, porque foi um mercado que acabou sofrendo. O mercado sempre antecipa, né? O mercado financeiro sempre antecipa, então a gente viu as cotações desses caindo bem, e já antecipando esse cenário mais adverso para o setor imobiliário. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Os financiamentos aí nos Estados Unidos no mercado imobiliário, a maioria é taxa pré-fixada ou é taxa pós, né? Se sobe a taxa de juros, aí o financiamento acompanha? Não, tem muito pré, eu diria que é 50-50, tá? Já foi mais, e no subprime tinha muito aqueles gatilhos, né, de você pagar uma taxa mais baixa durante 1 ou 2 anos, e aí depois você tinha uma revisão disso, jogava para cima a taxa, ou ainda você ficava fixa durante alguns anos e depois passa a ser flutuante, enfim. Mas eu diria que tem muita taxa fixa, né, e aí obviamente que muita gente conseguiu pegar taxas de 2,85%, 2,65% ou abaixo de 3% durante 30 anos, né, coisa que agora não é mais a verdade, não é mais a realidade, já está mais perto de 6%, então dobrou, né? Então o impacto disso numa prestação é bem forte. Eu estou até preparando tradicionalmente no início do mês a gente faz uma apresentação macro, né? Então apesar de ser para os nossos clientes, é aberta no canal do YouTube da Avenue também, quem quiser, enfim, já fica aqui o convite, na segunda-feira às 19 horas. E aí tem um gráfico que é do preço da mortgage, né, o médio, né, ou seja, quanto a prestação custa, né, você vem uma linha normal e daqui a pouco, quando a taxa sobe, ele empina, né, então, basicamente, assim, os financiamentos imobiliários, eles ficaram bem mais caros, então não é mais 100, 200, é uns $500 mais caro, que aí já começa a fugir do bolso, escapar do bolso de muita gente, né, que é exatamente por conta desse aumento de taxa de juros dos Fed Funds, que acaba reverberando na economia como um todo, e em especial no taxa de financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos. Maravilha. Agora, Will, voltando à questão ali do cenário das Big Techs, que tem forte queda, agora não é uma Big Tech, mas também no setor de tecnologia, é a Tesla, né? E tem se falado muito aqui no Brasil, principalmente depois que o Elon Musk veio aqui no Brasil, muitas notícias têm pipocado. E recentemente, uma notícia falou que ele estaria preocupado com a falência da Tesla.
Isso é real mesmo? Qual que é a repercussão ali do homem mais rico do mundo, né, em relação a seus negócios? Realmente estaria ali há uma preocupação de uma falência realmente da Tesla? E por quê? E como que os Estados Unidos enxergam do Elon Musk, não só essa questão da Tesla, mas também essa compra do Twitter, que vai e não vai? Boa. Eu acho assim, é um cenário, obviamente, qualquer empresa, qualquer business, sempre corre um risco, né? E a Tesla não seria diferente. Mas para quem não sabe, né, vale a pena lembrar que grande parte do lucro da Tesla, né, a Tesla ela conseguiu já se tornar uma empresa lucrativa depois de vários trimestres no prejuízo e tudo mais, e vinha sendo muito criticada e tal, mas também estava num momento de muito crescimento, constrói fábrica na China, na Alemanha e por aí vai. Mas ainda, hoje, grande parte do lucro da Tesla advém de alguns incentivos fiscais que você tem, né? A Tesla paga menos imposto por não poluir, né? Essa produção de carros elétricos, ela teve incentivo e até hoje recebe, né? E até hoje a Tesla lucra com créditos de carbono, por exemplo. Então, assim, é um jogo um pouco diferente do que a Ford, GM e outras montadoras que produzem carros baseados a combustão têm, né? Então, se você retira esses incentivos, então é um pouco de lobby, assim, de você assim, mostrar que, poxa, eu corro risco de quebrar, né? E aí, poxa, eu posso deixar de criar muito emprego, né? O cara precisa do incentivo, precisa do benefício. Então, acho que também tem um pouco de lobby, né, de mostrar esse outro lado da moeda. Então, só acho que vale a pena salientar isso. Como empresa, eu acho que a Tesla já passou muito mais risco de quebrar do que atualmente, né? Mas, obviamente, que, de novo, aí sempre tem um risco, especialmente num setor extremamente competitivo, com novas tecnologias e ainda correndo um risco do encarecimento de algumas matérias-primas ou dificuldade de acesso em matérias-primas e por aí vai. Mas eu acho que tem um pouco também desse, diria, lobby ou da perspicácia do Elon Musk em jogar essa luz amarela aí para manter alguns benefícios que a Tesla tem. No Portfólio Global, programa que você, com muita honra, já participou aqui, honra para a gente, teve um gestor de fundo internacional, Caio, se eu não me engano o nome dele, dizendo que a Google seria uma empresa dos sonhos para qualquer investidor. E aí ele trazia algumas métricas em relação à empresa. Mesmo isso, a Google já estava caindo, a gente já estava nesse cenário, a entrevista faz um mês e meio, mais ou menos, ou 2 meses atrás. Primeiro, você concorda aí que tem realmente, como a Google, né, empresas de tecnologia que estão muito baratas atualmente e que tem uma boa perspectiva? E na Avenue, como é que está aí os clientes? Eles têm preferido quais empresas de tecnologia? E aí a sua, qual que seria dessas mais conhecidas? Qual que você acha aí, se você puder falar, é claro, a mais bem posicionada? Claro. Não, eu começo já pela última pergunta, então, dando disclosure aqui que eu tenho posições em ações da Google também. Tá. Então, obviamente, sou viesado em achar que é um bom ativo, mas eu concordo, tem bastante coisa super interessante, assim, especificamente sobre a Google, obviamente com muito risco, né? Porque empresas de tecnologia representam mais risco, né? Isso é importante lembrar isso, né? Da mesma forma que o Google hoje é um grande gigante, é uma grande gigante, enfim, que tem vários diferenciais. Esses diferenciais, eles podem sucumbir à medida que você tem criação de novas tecnologias, né? Então, empresas de tecnologia, per se, elas têm, isso é intrínseco a elas, né? Por isso que a gente fala que ela tem um beta maior, enfim, elas oscilam mais mesmo porque são investimentos mais arriscados. O que eu acho interessante no Google é que, assim, uma empresa que tem um caixa muito robusto, assim, tem muito mais caixa do que dívida, então poderia quitar toda a dívida, então não corre nenhum risco, né, de eventualmente, mesmo numa recessão, mesmo como foi em 2020, né, onde ela foi muito duramente impactada, né, porque vários negócios quebraram, vários negócios pararam de anunciar ou comprar os ads no Google ou mesmo no YouTube. A desaceleração da economia ruim para ela também, mas enfim.
ela tem um caixa muito robusto, tem uma posição de destaque nesse mercado de publicidade e cada vez mais fazendo parte, enfim, com um data absurdo aí sobre as nossas preferências e a nossa vida. Então, acho que tem várias coisas super interessantes em relação ao Google, entre as Big Techs, né? Não quer dizer que Microsoft, Apple também não tem os seus diferenciais, é só preferência minha mesmo. Em relação aos clientes da Avenue, de fato, muita gente que abriu conta, né, assim, com a gente para investir no mercado americano buscava coisas que eles não acham aí no Brasil, né? Em especial tecnologia, eles não conseguem investir em ações de tecnologia no Brasil, então vieram para cá, sim. Além das Big Techs, chamar atenção também para diversos ETFs que permitem exposição a vetores específicos dentro do universo de tecnologia. Então, sei lá, focar em empresas que estão investindo no metaverso, empresas de computação na nuvem, cybersecurity, biotech, e por aí vai. Também outra coisa que permeia as carteiras aí dos clientes da Avenue. Agora, é óbvio que nesse cenário, né, o primeiro semestre de 2022 foi desafiador, né, para todos os clientes, que eu diria que sentiram mais, né, especialmente quando você tinha dois vetores ali, a Bolsa Americana sofrendo e o dólar também, né. Então, a partir do momento que o dólar voltou para cima de 5, né, muitos deles já se acalmaram um pouco, porque no início do ano você tinha aquela coisa, não, poxa, eu investi, eu estou vendo as ações caindo e eu estou vendo o dólar perder valor frente ao real, né, que era um pouco daquele frame específico ali, daqueles primeiros 3 meses, depois as coisas já voltaram, o real já voltou a sofrer um pouco, enfim. Então, eu diria que em termos de esse tem sido posicionamento, eu diria que não diminuiu em nada a demanda, inclusive eu acho que agora começa a se falar mais em risco eleitoral, risco fiscal, né? A gente, não sei quantos vocês têm abordado isso, mas o risco Brasil aí passou de 300 pontos, né? Acima da primeira vez desde 2020. Poxa, a taxa de 10 anos do Brasil, então, foi lá para cima, o que representa risco, né, essencialmente, quer dizer que percepção maior de risco em relação à economia brasileira, e essa percepção de risco se traduz numa busca por alguma alternativa, né, então a gente tem visto ainda uma demanda contínua pelo investimento internacional, que para a gente é muito bom. Bom, Will, para a gente encerrar aqui, só até aproveitar, né, para quem não segue o William Castro Alves aí no Instagram, queria fazer um convite, porque o Will sempre fala bastante aí, traz sempre informações importantes, mas o Will, eu vi aí que estão se passando por você aí, deixar a oportunidade até para você falar aí sobre um perfil fake, né, Will, é até ruim, é até bom acho que a gente falar sobre isso, porque estão passando aí, falando como se fosse o Will e não é ele, né? Exato. Então, quem quiser me seguir é o Will Castro Alves, tem nada de WILL, Castro Alves normal, porque os fakes sempre fazem, eles trocam uma letra ali, colocam um detalhe e tu acaba caindo. É importante que ajude a... famoso, viu, Will? Já assim... eles só vão atrás de gente famosa, né? Assim, então, sinal que você tá ficando famoso. Talvez. Mas eu acho importante, assim, eu não vou mandar direct para ninguém, tá oferecendo alternativas de investimento com retorno, especialmente em cripto, né, que foi que tinha um fake rolando aí oferecendo alguma coisa em cripto. Enfim, já acionei o TI e segurança da Avenue, que também estão me ajudando para derrubar esse tipo de perfil, porque realmente é um desserviço que faz, né, para quem está buscando, enfim, passar conhecimento, agregar valor aí para vocês, e obviamente que lidar com dinheiro é algo super importante e confiança é fundamental, né? Quando a gente fala em dinheiro, perdeu a confiança é muito ruim, né? A fidúcia, né, é a base do mercado financeiro, então pode ter certeza que eu dou muito valor à confiança aí de quem me segue, jamais vou estar oferecendo investimentos ou coisas do gênero, então, e quem quiser me seguir e me ajudar também a denunciar esses perfis fakes, por favor, fique à vontade. Tá Will, certo. Tem muitas perguntas aqui no chat, mas aqui no que lá que mais o pessoal está perguntando é se é menino ou menino. O pessoal tá curioso. É pai da segunda menina, tenho uma de 3 anos e meio, agora nasceu mais uma, a Mila, e agora Sol. Ah, lindas. Legal. Obrigada, Will. Saúde aí para elas, para vocês todos. Muito obrigada sempre por estar aqui com a gente. Obrigadão, gente. É sempre um prazer estar aqui. Abraço a todos e bom final de semana. Valeu, Will. Obrigada. Vai lá trocar fralda. Beijos. Tchau.
Vamos seguindo aqui. O Gani também tá quase aqui já saindo, vou me despedir.